Queridos, eu vou dar continuidade aqui na nossa aula, mas antes de dar continuidade à nossa aula da conspiração de Amã contra os judeus, se inscreva no nosso canal, pp. Samuel Nascimento de Melo, presbítero Samuel Nascimento de Melo. Faça sua crítica construtiva, coloque sua pergunta lá, né? O que você deseja que a gente possa passar da melhor maneira pedagógica possível para vocês, a lição, e envie essa aula para vários outros, se inscreva no nosso canal e seja um missionário, levando o ídolo glorioso do Senhor através do ensino a todos, até os confins da terra, tá bom? Paramos aqui nessa parte onde que Amã, terceiro subtópico, tá? Do primeiro ponto. Se a senhora declarasse a morte, decretasse, né, a morte desse povo, a mãe entregaria ele 10 mil talentos de prata e cerca de 350 toneladas, ou seja, 1.000 quilos de prata, para o tesouro real equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Esté, capítulo número 3 e o verso de número 9. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Ramã, sem questionar de que povo tratava. Veja bem, nesse caso aí, a gente vai ver duas prudências do rei na questão quando a rainha Vasti, ela diz que não vai lá para estar com ele na sua presença, né? Está a sua presença, e ele não toma uma atitude grosseira, grotesca de chegar e dizer, não, vamos enforcar essa mulher ou assim por diante. Não, ele vai e diz o que é que determina a lei para que nós possamos fazer a respeito disso. E aí procura os eunucos dele, melhor dizendo, e eles vão e dão um conselho, e ele recebe o conselho e bota em prática. Uma outra atitude que eu achei também que foi uma atitude dele que teve prudência, digamos assim, na questão do... melhor dizendo, na questão de que quando os dois servos conspiraram contra ele, né, que foi a questão de Teres e Bigtan, e aí eles estavam sem saber diretamente se estava acontecendo, não estava averiguando o fato, e é quando Mardoqueu sabe, passa para Esté, Esté passa para ele, e ele vai averiguar e bate certo com o que eles falaram. E aí ele não toma nenhuma atitude de recompensa, né? Ele se cala, o texto diz que ele se cala, e depois é que vem lá na frente a questão do livro das crônicas, que ele vai estar mandando alguém ler para ele, vai estar revendo essa situação, que é mais na frente, tá? Mas o que é que acontece aqui, nesse caso aqui, ele não teve prudência alguma, ele não procurou saber de qual era o povo, inclusive a própria rainha era judia e ele não sabia disso. Simplesmente tirou seu anel e deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias. Escute bem, assinada em nome do rei. Já pensou? Pela lei dos medos e persas, o rei não podia revogar a lei, não podia voltar atrás. E aí ele vai estar dando o carimbo com o anel. Ali era como o selo de uma carta hoje, que já não é mais carta, né? Mas o selo de uma carta que se tinha. Antigamente a gente usava carta, hoje é essa ferramenta que a gente está agora, o Zap, Face, Instagram e assim por diante, mas antigamente havia cartas com o escrito da pessoa, de fulano para ciclano, e aí essas cartas foram entregues em cada residência dos judeus. Você já parou para pensar quando eles abriram aquela carta e começaram a ver a sentença de morte do povo? Que tristeza não bateu no coração daquele povo. Que agonia não bateu no coração daquele povo. Você já pensou se alguém manda uma carta, o presidente mais poderoso do mundo, manda uma carta para o Brasil e dizendo que todos os brasileiros, onde estiverem, vai morrer? Meu Deus, enforcado numa forca de 50 côvados de altura. Pelo amor de Jesus Cristo, já parou para pensar? As pessoas iam orar, iam jejuar, iam buscar a Deus, iam se converter dos maus caminhos, iam pedir perdão até por aquilo que ele não fez, né? Só para Deus agir e tomar uma providência.
E não foi diferente com os judeus. Mardoqueu raspou-se a cabeça, vestiu-se de saco, rasgou as suas vestes, começou a clamar pelo meio da rua e pedindo a Deus misericórdia. Falou com Esther e disse, quem sabe não foi para esse propósito que você está onde você está hoje, né? Saiba que se você não falar por nós, a intervenção virá de outra maneira, mas virá. Tá? E aí ela vai, fala com, e tem a questão do, ela marca aquele jantar, né? Que a gente vai falar lá na frente desse assunto. Então, nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável por Ramã, pelo menos, né? Tá? Ramã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Preciso lembrar, você que é um pastor, você que é um líder, você que é um dirigente de escola dominical, você que é um professor, você que é um dirigente discipulado, né? Precisa ter muito cuidado, dirigente de oração, precisa ter muito cuidado, porque tem pessoas que estão muito próximo de você, pode ter algo pessoal com alguém que está ali e jogar você contra aquela pessoa sem você ter nada a ver, nem a pessoa ter nada a ver com isso. Tá bom? Então foi o que aconteceu aqui. Ele tomou partido de uma coisa pessoal, particular, e tornou coletivo a pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Entendeu? É mesmo que colocar a carruagem na frente dos bois. Tá bom? Então o que acontece? Segundo tópico, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus, e de Esther, da rainha, da própria rainha. Veja, a coisa foi tão séria que Mardoqueu se entristeceu, o judeu se entristeceu e a rainha se entristeceu. Quem não se entristeceria com a situação dessa, com a notícia dessa? Tá? O pavor da violência, primeiro subtópico do segundo ponto. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho. Escuta bem, crianças, mulheres, em um mesmo dia, eles iam morrer tudo em um dia só. E que todos os seus bens fossem saqueados. Isto é 3:13. Ramã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Ramã, do ódio de Ramã contra Mardoqueu. Iniciada por Caim, né? A gente vai ver que a violência, o comentarista volta aqui, apavora a humanidade em todos os tempos. Infelizmente, cresce a cada dia. Isso é uma grande verdade. Se você for assistir um repórter policial, só falta sair sangue da televisão. A coisa é feia, a coisa é triste, a coisa é deplorável, tá? Meus amados irmãos e irmãs, no segundo subtópico ainda do segundo ponto, diz assim, bebida, confusão e tristeza. A gente vai ver que o Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, como eu já falei, né? Principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco, né? Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Ramã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e a esdrúxula ordem do rei. O rei começou a beber, a farrar, encher a cara, junto com o seu principal príncipe, que era Ramã, já comemorando a desgraça da própria rainha, sem saber que a rainha estava envolvida também nisso aí, de todo o povo judeu e de Mardoqueu. Veja a imprudência e a falta de sabedoria que houve nesse momento. Escute bem, Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza, que era o costume do judeu fazer isso, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Isto é capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler
Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus com jejum, aí vem uma coisa boa, choro e lamento. Três coisas: jejum, choro e lamento. Escuta bem. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza quando as criadas de Esther, melhor dizendo, e os oficiais responsáveis pelo harém. Escuta só. E Amã pensou consigo a quem o rei. Cadê? E o harém, né? Lhe contaram o que se passava com Mardoqueu. Ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Ele estava com a alma rasgada, estava amargurado. Você já passou por um momento de ficar com a alma rasgada, com o coração atribulado, a ponto de nada resolver o seu problema? Foi o que estava acontecendo com Mardoqueu, com o povo judeu. Então Esther convocou Hatá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhes também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo, que não era o povo de lá, mas era o povo judeu. Hatá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Quem se aproxima do rei, tá? Quem se aproxima do rei no pátio interno sem ser chamado será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias, fazia um mês, mais de um mês, que Esther não tinha ido à presença do rei, não tinha visto o rei. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Foi duro isso, mas foi uma realidade. Foi um choque de realidade. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Aqui cabe muita ideia, né? Quem sabe Deus não lhe colocou onde você está para agir da maneira como Ele quer agora, num momento como este. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejum em meu favor, para não coma, escuta bem, não bebam durante 3 dias e noite, 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Que palavra gloriosa e forte
Que atitude maravilhosa. Que negócio de uma dirigente de círculo de oração foi o que Esté fez. Né? Uma coisa de uma mulher de Deus, de uma mulher de visão, de uma mulher que ora, de uma mulher que tem a direção de Deus na vida. Coisa magnífica, magnífica. E o que é que acontece, meus queridos irmãos? Ainda dentro desse terceiro subtópico aqui, do terceiro subtópico, sim, do segundo ponto, né? Ele diz assim, ó, no finalzinho aqui do segundo subtópico, do segundo ponto, diz assim, ó, à medida que as cartas chegavam à província, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Tá? Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Só um poder maior freia um poder menor. Só um poder maior manda no poder, no outro poder. Tá? Então, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus. Como não tiraria, meus amados? E os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Quando houve essa légua de ir embora para Jerusalém, muitos já tinham casa, seu patrimônio, seu imóvel, e aí seu casamento, e aí pretenderam ficar lá mesmo. Estamos aqui seguros. Aí agora vem um decreto desse contra todos. Veja que situação difícil. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílios Ageu e Zacarias, né? Que eles tinham suas casas luxuosas, mas o templo do Senhor estava lá, ó, destruído, nem muro tinha, tá? Então agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Isso é uma dura realidade. Muitas vezes é preciso a gente passar por situações difíceis, apertos, para nos apegarmos mais a Deus. Isso é uma grande verdade. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não queira ouvir, mas é a grande realidade, tá? O correto é fazer como Daniel, que orava em todo tempo. O correto é fazer como Paulo, que vai dizer também em Tessalonicenses 5,18, orai sem cessar. Por tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, somente com uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Efésios 6:18. 1 Tessalonicenses 5:17. Terceiro tópico, o perigo e a crueldade do antissemitismo. É importante a gente lembrar que vivemos em um país onde o presidente ele usa desse tipo de situação, tá? A gente vai ver que o comentarista colocou aqui, ó, faces do antissemitismo. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. Tá? A gente viu há pouco tempo uma declaração do presidente da República, uma infeliz declaração, comparando o ataque do Israel ao Hamas como um holocausto. Meu Deus, que ignorância, que preconceito com o povo de Deus e que falta de aula de história. Eu acho que ele faltou aula de história nesse dia, né? E isso cabe dentro desse antissemitismo. Agora há pouco ele foi visto com algo no pescoço fazendo apologia, né, aos terroristas. Antissemitismo. É isso, meus amados. Então, veja bem, é possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, né, nacionalista e racial. Né? No aspecto religioso, destaca-se a perseguição como a do século XIV, tá? Do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra. Olha para aí.
a doença lá, né, a peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, que foi uma derrota, né? A maldita Inquisição, que é chamada de santa, que não tem nada de santa, principalmente a partir de 1478. Tá? Se você for ler a história do cristianismo, a história da igreja, você vai ver que foram coisas horrendas, né? A Santa Inquisição de Santa não teve nada, eram torturas inescrupulosas, tá? Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, né, que a gente já falou. Na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, de 1414 a 1484, a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III, 1468 a 1549. Preciso ler que é histórico, né? O objetivo principal era combater o que chamava-se de heresia judaica. Já pensou? Eles queriam que eles fizessem conforme o catolicismo apostólico romano, tá? Os tipos de adoração que até hoje se tem. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo. Isso é um absurdo, isso é uma grosseria, isso é um preconceito, isso é uma ignorância, tá, religiosa de uma atrocidade sem tamanho. E por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi a de Adolf Hitler, tá, no século XX. Foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. A igreja foi perseguida. Por mais de 300 anos a igreja foi perseguida. É bom a gente lembrar isso. Tá? A igreja católica apostólica romana, ela dominou o mundo. Era o chamado teocentrismo, mas na verdade quem comandava era a igreja. Era para ser eclesiocentrismo, porque quem comandava era a igreja. Tá? A gente vai ver também aqui que no segundo subtópico do terceiro ponto diz antissemitismo nacionalista. O primeiro, né, a gente vai ver o religioso, depois o nacionalista e racial, nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX, no início do século XX, na Ucrânia, na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. Se você for assistir, vai ter vários documentários, vai ter vários filmes falando sobre isso, tá? A prosperidade dos judeus causava um ódio, e a Bíblia vai dizer que isso é bíblico, isso é próspero. A Bíblia diz que prosperem aquele que te ama, ó Jerusalém, abençoarei os que te abençoarem, e Gênesis capítulo 12, no chamado de Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma maldição um povo desse. Então a prosperidade dos judeus causava um ódio, inveja. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Até hoje, o povo judeu é um dos mais ricos que tem, os árabes. E os judeus estão em todos os lugares. Tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, Adolf Hitler, que foi um anticristo da sua época, se a gente pode dizer assim, protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. Veja que absurdo. O Holocausto exterminou mais de 6 milhões de judeus em toda a Europa, sem falar de outras atrocidades. Eram colocadas pessoas dentro de caminhão e colocado gás dentro, eram colocadas pessoas dentro de trens e tantas outras coisas. A morte, fome, foi absurdo. Se você assistir o Holocausto, você verá. Terceiro subtópico do terceiro ponto, antissemitismo hoje. A criação de Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. Você vai observar que o país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos feitos em nome de uma causa palestina. Mas que causa é essa, meu Deus? Que nunca se acaba. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro agora de 2003. Eu vi um momento lá
E foi horrível. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar. Veja bem, cometendo barbáries inimagináveis contra civis, deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo um acordo que eles garantam um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Eles querem exterminar Israel, mas não pode. Israel é uma potência mundial, não mexa com Israel. A mão de Deus está sobre a nação de Israel, independente da grosseria, muitas vezes, de alguns erros que são vistos declaradamente pelo governo atual, mas, independente disso, a mão do Senhor está sobre a nação de Israel. Tá? O que os inimigos de Israel querem não é isso, né? Eles querem destruir, exterminar o Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel. Isso é uma grande verdade. Quando de sua conversão nacional. Quando o Messias vier, que pisar no Monte das Oliveiras, e o monte se fender de um lado ao outro, abrir, criando um rio, o Senhor soprará sobre o inimigo, o anticristo. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca destruirá o iníquo, o homem do pecado, né? O diabo em forma humana, se é que a gente pode dizer assim. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos livre de todo o mal. Que você tenha uma aula abençoadora amanhã, para a honra e a glória do nome de Jesus. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Escute isso, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só comece a aula, se ele puder participar. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um que assistiu essa aula. Continua abençoando, abrindo a mente, dando, Senhor, palavras e iluminação da tua palavra para que a aula amanhã seja abençoadora. Em nome de Jesus, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Deus te abençoe.